Olá, 701, tudo bem com vocês? Bom, vamos estar falando um pouquinho sobre português, né? Nossa disciplina, professora Aline. Nosso assunto de hoje é pautado na apostila, módulo 2, página 45, que fala sobre pronomes pessoais como sujeito e objeto. Quando eu falo de sujeito e objeto, né, que é transitividade, eu estou falando de análise sintática. O que é análise sintática? Galera, análise sintática nada mais é que é o estudo da função dos termos da oração. Eu saber identificar numa frase quem é o sujeito, se é um sujeito simples, se é um sujeito indeterminado, se o verbo é transitivo direto, é transitivo indireto, se o complemento é o objeto direto, é o objeto indireto, tá? Isso trabalha análise sintática, tá? É eu saber reconhecer dentro da minha estrutura, né, a função de cada termo. Tranquilo? Professora, os pronomes. Existe uma classe, uma gama de pronomes. Eles se dividem em pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, possessivos, tá? Hoje, para nossa aula, nós vamos abordar os pronomes pessoais. Por quê? Os pronomes pessoais, eles exercem função sintática de sujeito e objeto, tá? Dentro da estrutura da frase. Tranquilo? O que é pronomes pessoais? São palavras que substituem o substantivo e representam as pessoas do discurso. Professora, quem são as pessoas do discurso? Eu, tu e ele, né? Eu, quem falo, você, que ouve e de quem nós estamos falando. Eu costumo falar que aparece a fofoca, né? Eu faço a fofoca, você para ouvir a fofoca e nós falamos de alguém sobre a fofoca, né? Comentamos sobre alguém, né? Então, torna-se 3 pessoas do discurso somente. Não existe 4 pessoas do discurso, quinto, como eu já ouvi aluno falando, tá? Vamos lá, um exemplo. A moça era a melhor secretária. Ela agendava os compromissos quando o chefe a interrompeu. Observem aí que eu estou usando o pronome. Para quê? Para não retomar o substantivo moça, para deixar a minha frase mais, como é que eu posso dizer, mais elegante, mais bonita. O ela retoma o substantivo moça. O a também retoma o substantivo moça. Por isso, a importância de nós dominarmos os pronomes, de conhecermos cada pronome, de saber colocá-los dentro de uma frase, deixando a minha frase mais bonita, mais agradável, né? Para se ler. Tranquilo? O outro exemplo, eu trouxe a mesma frase, porém sem o uso dos pronomes. A moça era a melhor secretária. A moça agendava os compromissos quando o chefe interrompeu a moça. Observe que quantas vezes eu repeti o substantivo moça dentro da mesma frase? 3 vezes. Então, quando eu faço uma escrita e que vejo essa repetição, o texto perde a força, o texto fica cansativo para o leitor, fica pesado. Então, não se deve repetir tantas vezes a mesma palavra, tanto num texto ou quando a gente for escrever alguma coisa, tá? Por isso a importância do domínio dos pronomes. Somente os pronomes pessoais do caso reto podem exercer função de sujeito. Aí eu coloquei para vocês aí uma tabela, né? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele e ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Somente esses pronomes podem exercer função de sujeito, tá? Dentro de uma frase. O pronome oblíquo átonos e os tônicos podem exercer função de complemento, tá?
Eles exercem função de complemento. Quais são os pronomes oblíquos átonos, professora? Me, te, se, o, a, le, nos, vos, se, os, as, les. Os pronomes oblíquos tônicos: mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela, nós, conosco, vos, convosco, si, consigo, eles e elas. Tranquilo? Então, somente o pronome pessoal do caso reto pode exercer função de sujeito e os pronomes oblíquos de complemento. Os pronomes pessoais retos desempenham normalmente a função de sujeito, como eu já havia dito, enquanto os oblíquos geralmente de complemento. Eu trouxe alguns exemplos aí. Eu jogo bola no Olimpo. O verbo jogar pede o complemento. Quem joga, joga alguma coisa. Bola é um complemento do meu verbo, que é um verbo transitivo direto. Então, bola exerce a função sintática de objeto direto. Eu, sujeito. Observe aí que esse sujeito, ele é um pronome possessivo, é um pronome pessoal, né? Ele entregou o presente para mim. Observe o quê? Quem entrega, entrega alguma coisa. O que foi entregue aí? O presente. O presente está fazendo menção ao verbo entregar, que é um verbo transitivo direto e indireto. Então, eu tenho um objeto direto para mim. Eu tenho o pronome oblíquo mim, não é isso? Na frente desse pronome eu tenho uma preposição que me indica que o meu complemento é um objeto indireto. Tranquilo? E eu tenho um sujeito oculto, ele. Quando eu falo a seguinte frase: Maria disse para mim fazer a troca. Essa estrutura está errada. Por quê, professora? Porque o mim jamais poderá exercer a função de sujeito numa frase, somente de complemento. O correto seria dizer: Maria disse para eu fazer a troca. Os pronomes oblíquos tônicos, quais são? Mim, ti, ele, ela, si, nos, vos, devem vir regidos de preposição. Eles vêm com preposição na frente desses pronomes, tá, gente? Sua função sintática é objeto indireto. Deram uma oportunidade a mim. Quem deu uma oportunidade a mim? Né? Ele, sujeito oculto, ele. Deram é um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Eu tenho aí dois complementos. Uma oportunidade, observa que o verbo passa para o complemento sem preposição, objeto indireto. Eu tenho a mim, esse a é uma preposição. E o mim é um pronome oblíquo tônico, né? Lembra que está escrito lá em cima que eles vêm regido de preposição? Então, eu tenho o verbo deram, ele é um verbo VTDI, que tem dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Sempre confio em ti. Quem confia em ti? Eu, sujeito oculto, eu coloquei aí em branquinho para vocês identificarem melhor. Quem confia, confia em alguém, concorda? Então, o verbo é transitivo indireto. Então, esse ti é um pronome oblíquo tônico que vem precedido de uma preposição obrigatória do verbo confiar, né? Confio em. Os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, le, nos, vos, os, as e lhes, são empregados sem preposição. Exemplo, deram-me uma nova chance. Deram-me, está fazendo menção a quem? A me, não é? Observe o quê? Que está passando para o complemento sem preposição. Não te enxergas? Ele apresenteou-se, não o ajudou. Observe que todos esses exemplos que eu acabei de falar, eles não têm preposição e são pronomes oblíquos átonos. Os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os, as, sempre exercerão a função de objeto direto, sempre.
Eles complementam os verbos transitivos direto. Lembra que eu falei isso em sala de aula? Se eu tenho verbo transitivo direto, o meu complemento sempre será um objeto indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o meu complemento sempre será um objeto indireto. Exemplo: encontrei Carlos no cinema. Quem encontrou Carlos no cinema? Eu, sujeito oculto. Aí o pronome aí, eu. Quem encontra, encontra alguém, concorda? Verbo transitivo direto. Observa que quem foi encontrado? Carlos. Carlos está exercendo a função aí de objeto direto no cinema. Então, quando eu falo eu encontrei Carlos no cinema, estou falando uma estrutura simples, básica. Tranquilo? Mas se eu quero me aprofundar na gramática, né? Mostrar que eu estou dominando a norma culta, eu posso trocar Carlos, que é um objeto direto, né? Que é um complemento do meu verbo, pelo pronome oblíquo o. E ficar assim: encontrei-o no cinema. Esse o continua mantendo a função sintática de objeto direto. Porém, eu deixo a frase mais delicada, mais bonita, né, de se ler. Mas a função continua a mesma. Um é no modo mais simples, o outro é no modo mais culto, no modo mais, no caso que você tenha mais segurança, um domínio da língua portuguesa. Outro exemplo: convidei minhas amigas para sair. Quem convidou as amigas para sair? Eu, mais uma vez, um sujeito oculto. Eu, um pronome pessoal. Quem convida, convida alguém. Quem é esse alguém? Minhas amigas. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e, consequentemente, um objeto direto, minhas amigas. Como eu falei anteriormente, para deixar minha frase mais bonita, mais culta, eu posso colocar convidei-as para sair. Esse as continua exercendo a função sintática de objeto direto da oração principal lá em cima, minhas amigas. Tá bom, gente? Não tem, é a mesma coisa. Eu só troco, né? Eu boto o pronome oblíquo no lugar da palavra em si inteira, do complemento inteiro. Pronomes pessoais oblíquos lhe sempre serão um objeto indireto. Os pronomes pessoais oblíquos átonos, lhe e lhes complementam verbos transitivos indiretos. São aqueles que pedem preposição. Funcionam como objeto indireto. Exemplo: se eu falo assim, encontrei-lhe no cinema, essa estrutura está errada. Por quê, professora? Porque o verbo encontrar é um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, ele pede um complemento, um objeto direto, que só pode ser o, a, os e as. Então, a forma correta seria encontrei-o no cinema. Se eu falo agradeci-o o presente, essa estrutura está errada. Por quê? Agradecer é um verbo transitivo indireto, que pede uma preposição, que pede um objeto indireto. Esse o é um objeto direto, então essa estrutura está errada. O correto seria dizer agradeci-lhe o presente, porque o lhe sempre exercerá a função sintática de objeto indireto, quando o verbo é transitivo e indireto. Não esqueçam isso. Bem, nossa aula terminou. A matéria é bem tranquila. Não acho que vocês vão se confundir, porque já vimos isso em sala de aula, já fizemos exercícios pautados sobre isso. Caso tenha dúvida, estou disponibilizando essa aula na plataforma. Estou colocando também exercício referente à aula de hoje. No nosso dia de aula, estarei presente no privado, no WhatsApp, para poder tirar qualquer dúvidas possíveis de vocês, tá? Lembrando que não deixe de chamar, não deixe de pedir ajuda se tiver dúvida, porque teremos problemas, vai dar defeito se a gente não conseguir entender esse conteúdo em relação aos próximos que virão.
tá? Um forte abraço, estou morrendo de saudade de toda a turma. Beijos!